Olá, 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 olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso universo bronzeado. Eu sou o Tom Palhares, especialista em bronzeamento, e é um prazer gigantesco receber aqui você nesse curso, um curso que é dedicado para o mercado de bronzeamento, isso mesmo. Muito obrigado pela sua dedicação, já te agradeço, porque eu sei que você vai se dedicar a estudar esse conteúdo e, além de tudo, colocar a mão na massa, né? Aqui em Belo Horizonte a gente fala assim. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O nosso universo bronzeado é algo assim que eu dedico de coração, então eu faço isso com muito carinho. Gostaria que também você sentisse um pouco, você que já trabalha no mercado de bronzeamento, você que ainda não trabalha, quer fazer deste mercado o seu ganha-pão. Eu faço isso há 13 anos, desde 2010. Estou gravando esse curso agora em 2023. Então, são muitos anos e eu quero contar para você essa historinha, te apresentar quem sou eu, quem é a minha empresa, o que que nós fazemos e, além de tudo, te ajudar a colocar dinheiro no seu bolso, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então? Vou compartilhar aqui com você a minha tela e gostaria que você prestasse bastante atenção em todas as aulas. Siga os módulos perfeitamente, módulo após módulo, aula após aula, porque cada um detém o seu segredo, o seu time correto. Foi tudo muito bem pensado para que você desenvolva o melhor que tem no mercado de bronzeamento sem sol. E, modéstia à parte, eu sou uma das referências que hoje nós temos no nosso país. Sou palestrante, sou coach, sou instrutor, enfim, tenho uma bagagem muito grande. Vamos lá para a aula, então? Você está vendo a minha tela aqui em cima e também a tela que nós vamos seguir o nosso conteúdo, tá bom? Muita atenção, lápis na mão, caneta, papel, pega sua água, dedique-se a estudar. Nós vamos conhecer o nosso universo bronzeado. Pois bem, vamos lá? Vamos começar então? Eu sou o Tom Palhares, eu nasci aqui na cidade de Belo Horizonte, a terra do pão de queijo, não sei se você conhece, se você está fora do Brasil, inclusive. Minas Gerais, nós não temos praia, isso mesmo. Algo tão nato nosso brasileiro, nós não temos praia. A praia mais próxima fica a 450 quilômetros, lá no Rio de Janeiro. Eu nasci aqui e também fui criado, e eu desenvolvi toda a minha carreira no mercado de bronzeamento nesta cidade, tá? Sem praia, eu convivi com inúmeros amigos belo-horizontinos que queixavam da cor das suas peles, naturalmente. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Muitas amigas, muitos amigos. Aí eu tô branco, aí eu tô com um tom de pele meio apagado, já viu? Eu também passei muito por isso. Eu percebi que dentro deste público de amigos, de pessoas próximas, existia um mercado. Isso mesmo, em 2010, eu percebi que poderia ter alguma saída para aquelas pessoas que, assim como nós, não têm praia ou que não gostam do sol ou por qualquer motivo precisa estar com a sua pele bronzeada. Foi aí, então, em 2010 que eu iniciei, e 2010 é um ano muito marcante, porque em 2009, um ano antes, a Anvisa brasileira proibiu a utilização de câmaras de bronzeamento aqui no Brasil. Aquelas câmaras que as pessoas ficam deitadas, tudo. Por quê? Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, indica que a exposição excessiva a esses raios aumenta em até 75% o risco de um problema, de um câncer, até mesmo aumenta o risco de morte. Eu sou um defensor das boas práticas. Eu não acho que a pessoa vai receber. Eu sou, além de tudo, professor formado em radiologia médica, então dei muito tempo aula em faculdade, em escola técnica, sobre radiação. Então, eu sei o que eu falo. As pessoas não são expostas imediatamente e têm os seus efeitos agudos, simplesmente. Existem os efeitos agudos. Os efeitos que são mais preocupantes são efeitos estocásticos, aqueles efeitos que vão acumulando ao passar do tempo, sabe? Então, esses são, de fato, preocupantes, mas o sol está aí, as câmaras de bronzeamento também estão aí, as pessoas têm liberdade de escolher ou não. Então, aqui no Brasil foi proibido em 2009, tá? Então, a gente descobriu que existia uma outra possibilidade a não ser o sol, a não ser a câmara, que seria uma alternativa à metodologia de bronzeamento tradicional que nós conhecemos, que você também conhece.
E aí nós começamos a testar desde 2010 até 2015 os vários ativos bronzeadores, quer dizer, os vários produtos disponíveis no mercado. E a gente percebeu que realmente a diferença entre um produto de qualidade e um produto de baixa qualidade é o seu principal ativo, o DHA, de hidróxido de acetona. Então, em 2015, graças ao bom Deus, nós conseguimos uma fórmula impecável que nós viemos desenvolvendo desde então com a nossa própria marca, com a nossa própria identidade visual. E aí, nós iniciamos, então, o processo de expansão da nossa empresa. Nós abrimos mais de 50 unidades em 6 países, porque incluindo o Brasil, desde 2015 até 2020. Foi o tempo de expansão que nós fizemos. Um mercado extremamente grande, extremamente potencial, só que as pessoas não conheciam. Então, como nós iniciamos fazendo, e modéstia à parte, fazemos muito bem, nós nos destacamos graças a um trabalho, a uma equipe sensacional. Hoje, permitimos, então, que vários profissionais tenham acesso a essa metodologia, aos treinamentos, a toda a parte prática que eu desenvolvi na minha carreira. Então, já se vão 13 anos aí desenvolvendo o mercado de bronzeamento. Esse é um pequeno spoiler sobre quem eu sou. Eu sou coach, sou palestrante internacional, faço do mercado de bronzeamento o meu ganha-pão. Então, eu tenho muito prazer, tenho uma honra muito grande em contribuir com você. E o que você vai ver aqui no nosso curso? Você vai ter, então, 5 aulas. 5 aulas, 5 módulos, que você vai ver basicamente os conceitos sobre o bronzeamento na aula 1, o sistema de bronzeamento sem sol na aula 2, conhecendo a pele, você vai se aprofundar um pouco mais sobre a pele na aula 3, e na aula 4 você vai ver, então, o pré e o pós-bronzeamento. Toda aquela estrutura que você precisa saber de maneira básica, sem isso você não pode começar a trabalhar. Se você não souber o básico bem estruturado, a fundação, que eu chamo de fundação, você não tem uma profissão, não terá uma profissão promissora, tá? E a quinta e última aula é a aula de aplicação, a aula prática, que você vai aprender a fazer, de fato, o bronzeamento. Eu sou professor e instrutor e vou detalhar direitinho para você como que é o processo de bronzeamento, ok? Estamos bem alinhados? Este é o conteúdo que você verá no curso a partir de agora. Vamos começar, então? Vamos começar? Essa é a nossa primeira aula, a aula sobre a história do bronzeamento. Pois é, antes de chegar até os dias de hoje, o bronzeamento veio por uma evolução no tempo. E é sobre isso que eu gostaria de falar para você agora. Vamos lá. Anos e anos e anos atrás, culturas diferentes, pessoas, países, isso fez com que em cada lugar do mundo, do planeta que nós conhecemos, tivesse um tipo de visão para a área da beleza, para a área estética, para a área trabalhadora, para a área social. Cada época e cada civilização nós deparamos com um tipo de pessoal. Por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos as pessoas de culturas diferentes em alguns países. Então, a cultura nórdica era diferente do Oriente. Não existia tanto o Ocidente, não era tão ainda descoberto, mas as culturas se diferenciavam. Então, a parte da África, por exemplo, era diferente da parte da Europa. E aí nós vamos, então, entender que essas diferenças eram pontuadas época a época em relação à civilização humana. E uma coisa é verdade, as pessoas tinham também um determinado conceito em relação à tonalidade das suas peles. O que isso quer dizer? Em uma determinada região do país, do planeta, existia um fototipo de pele, pessoas mais claras, a raça ariana, que era chamada na época. E em outro país, como a África, por exemplo, os países africanos, existiam pessoas de pele negra. Então, essas pessoas acabavam criando uma diferença cultural através do tom de pele. E daí, muito tempo, as coisas foram evoluindo a chegar ao patamar que nós temos hoje,
nós temos uma miscigenação mais tranquila. Antigamente não era tanto assim. Conseguem entender a cabeça daquela época? Hoje há uma luta contra o racismo e tudo, mas naquela época as coisas funcionavam dessa forma, vamos falar assim. Então, como que evoluíram, como que evoluiu então a questão do bronzeamento, do tom de pele, já que a gente tem essa questão cultural aí para poder ter a ótica sobre ela. Então vamos lá. Antes da década de 30, no século passado, a cultura em geral era da seguinte forma: as pessoas de classes maiores mantinham a sua rede de contato, a sua rede social com pessoas de peles mais claras. A gente vê aí o caso do nazismo, que vem ali um pouquinho depois, o caso da segregação das pessoas de pele mais escura. Então, existia esse preconceito daquela época. Antes da Revolução de 30, as pessoas adoravam manter a sua pele com uma pele mais clara, porque era status de nobreza, era status de distinção social, quer dizer que eu tenho um status a zelar, quer dizer que eu sou de uma família poderosa. Era assim. Só que depois da Revolução de 30, as coisas começaram a mudar, principalmente por um motivo. Antes, as pessoas que tinham o tom de pele mais claro, e as pessoas que tinham, geralmente, eram as mais ricas, elas não precisavam fazer trabalhos braçais. Quer dizer, não precisava pegar a mão na enxada, não precisava ir para o campo. Elas ficavam nas suas casas porque eles tinham trabalhadores que faziam isso. Por sua vez, os trabalhadores tinham as peles mais tonalizadas para o escuro, as pessoas mais negras. A gente faz essa associação também com a escravidão, né? Só que a Revolução de 30, ela aconteceu e deu uma alteração no padrão de trabalho. Por quê? As pessoas que trabalhavam nos campos agora não estão mais nos campos, estão dentro das fábricas. Dentro das fábricas, o teto protege do sol. Então, começou a inverter a posição. As pessoas que trabalhavam nos campos começaram a trabalhar dentro das organizações, dentro das indústrias, dentro das fábricas. Então, essas pessoas começaram a também não pegar sol. E aí, faziam com que a sua pele tivesse um pouco mais de tonalidade clara. E, em contrapartida, logo após ali, década de 50 do século passado, começou a popularizar o biquíni, o uso do biquíni, porque antes as mulheres não gostavam muito. Junto com essa onda veio a ideia de ter piscinas dentro de casa. Então, a onda do biquíni veio com a onda de piscinas e, em contraposição, os trabalhadores começaram a ir para as indústrias. O que aconteceu, então? As pessoas trabalhadoras estavam ficando com a pele mais clara e as pessoas que tinham dinheiro, que tinham possibilidade de pagar algum trabalhador, elas estavam se divertindo, posso dizer assim, nas piscinas, em casa, pegando sol. E então elas estão agora se bronzeando, ao contrário dos trabalhadores. Há uma inversão no padrão da civilização nessa época. Revolução de 30, ali para a década de 50 e de 60. Então, nós percebemos claramente que há uma troca de cultura. As pessoas começaram a ter a sua pele bronzeada e, por isso, elas agora estão deleitando de área de lazer, do esporte, os fisiculturistas, como o Arnold Schwarzenegger, ele desenvolveu nessa década de 60, 70, o fisiculturismo. Então, tudo foi voltado para uma beleza do corpo e da pele, ao contrário de trabalhadores que agora tinham as suas peles mais pálidas. Isso foi muito reforçado quando a modelo francesa Coco Chanel estava indo para Cannes, no Festival de Cannes, e ela tomou banho de sol no iate que estava levando. E aí ela ficou coradinha, chegou no evento, os paparazzis todos estavam ali já filmando o que é isso, que nova moda é essa, e ela, pum, explodiu a moda da pele bronzeada. E a evolução foi ocorrendo.
Ali para a década de 70, 80, criaram as câmaras de bronzeamento para simular o sol. Logo depois, as loções autobronzeadoras, cada uma com seu padrão de bronzeamento, de ativação. Nós vamos ver aqui mais à frente, até chegar aos dias de hoje, que a prática de bronzeado não é só uma questão de estética, mas uma questão de saúde, porque tanto a radiação do sol quanto os produtos de autobronzeamento têm uma função importante. Obviamente, desde que seja controlada a exposição solar, por exemplo. A loção autobronzeadora não tem nenhum risco à saúde. Agora, a exposição solar precisa ser controlada, concorda comigo? Porque senão, tudo que é em excesso, que tem um início que pode gerar acúmulo, isso aí pode ser nocivo à saúde e a uma população também. Eu não quero que você pense que as pessoas não devem tomar sol, não podem tomar sol, tem que ficar todo mundo dentro de casa. Nada disso. Nós estamos em um país tropical, principalmente o Brasil. Então, essas pessoas que gostam de tomar sol, elas podem tomar sol tranquilamente, elas podem se bronzear. Não é este o problema. O problema é o excesso e as técnicas que são utilizadas para adquirir esse bronzeamento, entendeu? Eu quero deixar isso muito bem claro para vocês. Nós estamos batendo um papo, nós estamos fazendo um treinamento sobre o mercado de bronzeamento. Não um ou outro não é melhor do que o outro. Não, mercado de bronzeamento como um todo. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais a história do mercado de bronzeamento? Você que não sabia dessa história, tá aí, para que você entenda um pouquinho até onde nós chegamos. Muito interessante, né? Então, vou continuar aqui com a nossa matéria. Nós vamos, então, entender que existem 3 tipos de bronzeamento. Quais são eles? Bronzeamento solar, bronzeamento por câmara e bronzeamento a jato. Eu vou explicar para vocês cada um deles aqui. O bronzeamento solar é o bronzeamento que é emitido pelo sol. Fácil, né? E o bronzeamento da câmara é emitida por uma radiação ultravioleta que simula a exposição solar, que simula a mesma quantidade dos raios solares. Então, quer dizer que a radiação, o ativo bronzeador, é igual tanto para a câmara quanto para a exposição solar. Entendeu isso? Perfeito? E agora nós temos, então, a terceira metodologia que se diferencia um pouco das demais. Por quê? O bronzeamento saudável, ele recebe, aliás, vários nomes. Bronzeamento saudável, bronzeamento make, bronzeamento gelado, jet bronze, uma série de nomes que deram à metodologia de bronzeamento a vapor. O bronzeamento a vapor, ele não utiliza o mecanismo da radiação como ativador de bronze. Ele utiliza um ativo cosmético extraído de cana-de-açúcar, é isso mesmo, para simular o bronzeado na pele. Então, é uma tintura de alta durabilidade, eu vou explicar melhor para você nas próximas aulas, só que não tem ativação da melanina, tá bom? A radiação ativa a melanina. Aqui no bronzeamento saudável, nós vamos ativar uma outra proteína chamada queratina, que fica na camada epidérmica. Eu vou já explicar para vocês, tá bom? Entendeu a diferença? Um é ativado pelo sol, outro é ativado por um cosmético, de maneira simulatória. Assista comigo aqui, então, a esse vídeo. Esse vídeo está ilustrando as camadas da pele, para que você entenda. Em cima, a epiderme, embaixo, a derme. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para te explicar. Essa camada na parte de cima é a epiderme. A camada intermediária é a derme. A camada mais profunda é a hipoderme. Então, aqui nós temos a pele dividida em 3 camadas. Essa camada é uma camada mais adiposa, a hipoderme. Camada dérmica, onde ficam as estruturas orgânicas. E a epiderme, a camada mais superficial, camada mais protetora que nós temos das 3, tá bom? Olha a simulação, quero que você entenda o seguinte. Opa! Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais.
olha esse extrato, nós vamos dar atenção agora para a epiderme. Aqui nós temos os queratinócitos, as células de queratina. Esse extrato queratinado aqui todinho, tá bom? Essa área que está bem demarcada. Essa é a região dos queranócitos, ou a queratina da pele. Percebe-se que agora nós temos uma outra camada acima da queratinócita, que são os corneócitos, ou as células córneas, ou também chamado de extrato córneo. É essa parte mais acima, onde fica a proteção de fato, e ela tem aqui um cimento, uma proteção acima da camada da queratina, tá bom? Seguindo aqui a nossa ilustração, continuamos, então, pavimentando esse extrato córneo com cimento lipídico. Esse cimento vai estratificar, na verdade, vai consolidar toda essa parte da camada córnea, tá vendo? É assim a composição da epiderme. Aqui uma simulação bem próximo, para que a gente tenha uma noção. Então, a parte que interessa no bronzeamento sem sol é essa parte de cima, onde estão as células córneas, da camada córnea. E olha onde que estão os melanócitos, ou a melanina. Ela está bem mais profunda, tá vendo? Então, a radiação ela precisa interagir, atravessar tudo isso aqui para chegar até a melanina, até a célula de melanina. Já a loção autobronzeadora, ela fica mais na camada superficial. Ela não precisa atravessar essa camada para atingir outra, ela fica aqui em cima. O bronzeado é feito aqui em cima, não tem contato com essas regiões mais internas, tá bom? Aqui, então, a gente consegue ver toda essa estrutura dérmica. Muito legal, né? Essa simulação é uma simulação bem real e demonstra para a gente como que é o trabalho com a pele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar para você agora, já que a gente entendeu um pouquinho sobre o bronzeamento, sobre a pele, 3 maneiras de trabalhar com bronzeamento saudável. Nosso foco é o bronzeamento saudável, tá bom? 3 maneiras de se trabalhar com bronzeamento saudável. Quais são elas? A primeira, fazendo atendimento domiciliar, isso mesmo. Você pode começar a trabalhar hoje fazendo atendimento domiciliar. Você não precisa ter uma estrutura física, você não precisa ter um local próprio com seus gastos iniciais mais altos, com um custo fixo mais alto, não precisa. Você pode trabalhar de maneira flexível. Você pega o seu equipamento, vai até a casa do cliente, presta o serviço de bronzeamento e volta, sai. Não faz bagunça, não atrapalha a casa dela, não mancha nada, super tranquilo. Você vai bronzeá-la e vai sair, vai deixar ela lá secando, vai passar toda a instrução para ela. A segunda maneira são as parcerias. As parcerias, você que conhece uma amiga do salão de beleza, uma clínica de estética, uma clínica dermatológica, você pode fazer parceria com essas pessoas para atender dentro do espaço dela. Você loca ou subloca uma sala, faz ali o seu atendimento, paga ou uma comissão para ela, ou paga um aluguel mensal, enfim, existem algumas modalidades de parceria, e ali você trabalha com bronzeamento. Você pode fazer as duas coisas também. E também você pode ter o seu próprio espaço, o seu espaço de bronzeamento. Você vai criar a sua identidade, você vai criar o seu roteiro, vai receber o cliente no seu padrão de atendimento. Inclusive, nós temos franquias. Pessoas podem trabalhar com a nossa marca, com o modelo todo estruturado, todo pronto, com a nossa marca, com todos os nossos processos e ganhar, faturar muito com isso. Então, você tem essas 3 modalidades para você escolher. Você pode fazer as 3, pode fazer só uma, pode fazer parceria, pode atender domiciliar, você escolhe da maneira que você quiser, tá bom? Prepare-se, porque agora é apenas o começo, tá bom? Nós começamos a introdução desse curso maravilhoso, é um curso que vai te habilitar, e eu gostaria que você ficasse preparadíssima, preparadíssimo para a segunda aula. Nos vemos já já.